Olá, bom dia. Hoje é o dia 2 de janeiro e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Essa meditação, em francês, também faz parte da nossa formação para a Santa Ceia, aqui na nossa igreja, na Igreja Batista da Costa Basca. Eu gostaria então de ler com vocês Efésios, capítulo 3, verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentis, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, ou insondáveis de Cristo Jesus. Nós encontramos aqui, então, nesse texto, a palavra graça. O Paulo está dizendo que o que ele recebeu, a revelação que ele recebeu sobre o mistério de Deus, é uma obra da graça de Deus, porque ele não merece receber tamanha revelação, importante missão. Paulo está dizendo aqui que ele é o mínimo de todos os santos, ou o menor de todos os santos. Segundo certos comentaristas, quando ele utiliza o menor, aqui ele vai fazer um erro gramatical para poder explicar algo que é difícil de explicar. Talvez ele não esteja falando do tamanho dele. Muita gente vai dizer, o Paulo era um anão, era pequeno, era cheio de complexo e tudo mais. E é isso que ele está dizendo aqui. Eu não creio que seja isso, mas a gente pode até pensar na história, como a gente já deve ter falado ontem, na história dele, na história antes de conhecer o Senhor. Como ele perseguiu a igreja de Cristo e agora ele está servindo e dando a sua vida por essa igreja. Então não se considera digno de receber tamanha revelação. E a revelação aqui, claro, a gente tem falado nesses 2 últimos dias, inclusive, é esse mistério revelado. E ele diz, até no verso anterior, que ele proclama a verdade sobre esse mistério no que ele chama, no que a Bíblia, o Novo Testamento chama de Evangelho, as boas novas. E ele então foi enviado para anunciar a todos os povos, a todas as pessoas, a homens e mulheres, ricos e pobres, escravos e livres, gregos e judeus, romanos, brasileiros, chineses, africanos e todos os povos dessa terra, o evangelho das riquezas incomparáveis, incompreensíveis, insondáveis de Cristo Jesus. Que coisa mais linda e maravilhosa e mais cheia de graça. A palavra aqui, incompreensíveis, fala de algo que você não tem como saber para onde vai, o que é. É difícil você descobrir onde está escondido. É mais ou menos isso que essa palavra quer dizer. E a gente sabe muito bem que para entender essas riquezas insondáveis do Cristo, a gente precisa da graça de Deus e precisa de uma grande dose de revelação divina. A gente, às vezes, não consegue nem entender por que existem tantas coisas nesse universo, né? Tão grande. A gente vai precisar de milhares de anos para alcançar a estrela mais próxima da gente, Alfa do Centauro. 4 anos-luz só daqui. A luz leva mais de 4 anos para chegar até aquela estrela. Muito distante, mas é a mais próxima. Agora, imagina o que seria chegar no centro da galáxia, atravessar a galáxia, sair dessa galáxia, ir para outra galáxia. São coisas imensas. Imensas distâncias onde a gente tem que acrescentar zeros e zeros e zeros e zeros e zeros. E muitos zeros. Umas das estrelas, não muito longe, que tem um planeta que dizem que a gente pode morar, a gente precisa de mais de 30 milhões de anos para chegar. Tudo muito perto e longe demais. Agora, como a gente vai conseguir entender as riquezas insondáveis de Cristo Jesus? Através da revelação que Deus coloca em nosso coração, pelo Espírito Santo. São riquezas insondáveis. Agora, uma coisa importante, não são riquezas novas, são riquezas eternas. Você já me disseram que vão queimar meus livros e me apedrejar quando eu for ao Brasil, mas tenham misericórdia de mim. Mas eu preciso falar isso, porque alguém tem que falar. Todas essas coisas que se colocam na internet sobre Deus vai te dar uma benção nova este ano. Eu vi isso ontem, uma mensagem dizendo: neste ano Deus vai trazer coisa nova na sua vida. Mentira. Isso é mentira do diabo para te escravizar. Isso é coisa da religião. As bênçãos que Deus tem preparado para você não são novas, são eternas.
O problema é que você está cego para essas bênçãos. Paulo nos diz que ela nos foi dada antes da fundação do mundo. E você diz que elas são novas? O que as pessoas estão colocando nesse tipo de horóscopo gospel e evangélico são coisas materiais. Deus vai te dar coisas materiais. Eu convivo com pessoas ateias aqui. Muita gente aqui na França não acredita em Deus. Não precisam colocar essa coisa na internet, porque elas já têm essas coisas. Possuir coisas, receber bênçãos materiais, não é para filho de... Todo mundo pode receber. É só trabalhar. É só se esforçar, é só correr atrás. Ou então você pode esperar, claro, Deus pode fazer um milagre na sua vida se você não tem esses meios. Mas essas bênçãos aqui, de Efésios capítulo 3, verso 8, são bênçãos eternas. E são melhores. Não tem comparação. Como você vai comparar? Porque no momento em que você sair desse planeta, tudo que você recebeu aqui, que é daqui, fica aqui. Agora, tudo que você recebeu e que vem dos lugares celestiais, permanece com você. E são dessas bênçãos que Paulo está falando aqui. Quando a mesma palavra foi utilizada também em Romanos, capítulo 11, verso 33. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A mesma palavra que Paulo utilizou em Efésios 3:8. Insondáveis. Esta mesma palavra foi utilizada no livro de Jó, quando este foi traduzido para o grego. Onde que foi utilizado? Foi utilizado em todos aqueles textos onde Jó está louvando as grandezas da criação de Deus, ou as maravilhas da criação de Deus. E quais seriam, então, essas bênçãos? Inclusive, eu acrescentei essa meditação em francês no nosso curso de formação para as pessoas que apresentam a Santa Ceia aqui, na nossa igreja. Por quê? Porque a gente descobre uma coisa extremamente importante, é que todas essas bênçãos inescrutáveis, essas riquezas, nos são dadas através da cruz. E quando a gente participa da ceia, a gente está participando da ceia em memória do Cristo e daquilo que ele fez. Porque a obra da cruz do Calvário é central na mensagem do Evangelho. Se você tirar essa mensagem da cruz do Evangelho, não sobra Evangelho, não é mesmo? E eu selecionei 8 coisas que a gente encontra, inclusive, no livro de Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 2, que falam dessas riquezas insondáveis e que são obras da cruz de Cristo Jesus. A primeira é a ressurreição dentre os mortos da morte causada pelo pecado. Essa ressurreição é um novo nascimento. Essa ressurreição, nos diz Jesus, em João 3, é um nascimento do alto. Ou seja, um nascimento de Deus. A gente nasce de Deus. E Paulo, em Efésios capítulo 2, está dizendo que nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. Romanos capítulo 6 também é uma meditação que a gente já fez para o nosso curso de Santa Ceia e que também já fizemos no ano passado, durante o primeiro confinamento, aqui na França, na primavera europeia. Percebe que a gente ressuscitou com Cristo Jesus. E se você quiser uma riqueza mais insondável do que essa, você não vai achar. A segunda coisa é que nós somos vitoriosos e Deus nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está no Brasil, em Portugal, na África, em qualquer outro lugar da Europa, aqui na França, se você fala português, está ouvindo essa mensagem, mas o seu espírito está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a posição de todo cristão, de toda pessoa nascida do alto, de toda pessoa que foi ressuscitada com Cristo Jesus, assentado nos lugares celestiais. Claro que essa é uma riqueza que a gente não consegue desvendar, descobrir, encontrar sem uma revelação. A reconciliação com Deus. Fomos reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, nos diz, estando, pois, tendo sido justificado pela fé, nós temos paz com Deus. A reconciliação traz paz. A reconciliação traz paz com você e Deus e automaticamente te coloca nesta nova humanidade.
que nós chamamos de Igreja de Cristo Jesus. É a união de todos os povos em Cristo Jesus. É uma nova humanidade criada em Cristo Jesus para a glória de Deus. Olha que riqueza maravilhosa. O final da hostilidade. A gente tem falado muito sobre isso, porque a gente vive num mundo onde existe muita hostilidade. Mas toda essa hostilidade já foi destruída na cruz do Calvário. Amém? A paz com Deus e paz com os outros também faz parte dessa riqueza, a gente já falou sobre isso. Acesso, a sétima coisa, acesso ao Pai através do Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 3, nos diz que o Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Trindade, de novo, trabalhando para o nosso bem, para nos encher dessas riquezas. A oitava coisa é que nós moramos com Ele, nossa habitação é o Senhor. E nós somos a habitação do Senhor. Ou seja, nós somos um templo vivo, um templo santo para a glória de Deus. E o que mais poderíamos ter, além de todas essas riquezas maravilhosas que já recebemos em Cristo Jesus? Por certo, nós viveremos num momento sublime, único e eterno quando estivermos na presença dele para sempre. Não sei se você já leu o livro de Apocalipse, eu gostaria muito de estar meditando em Apocalipse também aqui no nosso canal, mas no livro de Apocalipse a gente vai encontrar vários quadros diferentes nessas visões que o João teve, que não são visões do fim do mundo, são visões de toda a economia, de toda a história divina, que vai da criação até o final dos tempos, inclusive que conta a história da cruz de Cristo. O personagem principal é o Cordeiro de Deus que está sentado no trono e que é um cordeiro que foi imolado, sacrificado por você. Um cordeiro coberto de sangue. E interessante que existem vários quadros das 7 trombetas, dos 7 selos, e antes de cada quadro há um momento em que o João vê esse momento eterno e sublime, quando o povo do Cordeiro está diante do trono, ou então no Monte Sião, ou então nas bodas do Cordeiro, e o que esse povo faz? Esse povo louva a Deus. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a riqueza. O Cordeiro de Deus está sendo louvado. Por que devemos louvar o Cordeiro de Deus? Porque o Cordeiro de Deus já encheu a nossa vida de riquezas insondáveis. Que Deus te abençoe.